Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para mantimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que ocorre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam.
Pai, nós queremos apresentar, Pai, as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações e pedimos, Pai, para que o Senhor venha se revelar aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha resplandecer a Tua luz, que o Senhor venha estar, Pai, em nosso meio, para que o Senhor venha estar nos habilitando, Pai, com o Espírito, para que nós possamos, Pai, enxergar, Pai, a revelação da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, enxergar o quão bom e agradável, Pai, é a Tua vontade. Pai, nós clamamos em Teu nome, tire as distrações e fale aos nossos corações. Amém. Nós lemos alguns textos iniciais que talvez muitos conhecem aqui, mas só para nós sabermos o contexto que nós vamos estar ministrando esse domingo e no próximo. Nosso tema central que nós vamos estar abordando vai ser algumas meditações sobre o livro de Gênesis, com o foco de algumas verdades fundamentais para a nossa fé cristã, algumas verdades fundamentais para a nossa caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, que talvez muitos saibam, tenham uma noção básica, mas muitas das vezes a gente acaba se perdendo das nossas mentes. E tudo que nós meditamos, qualquer parte do texto de Gênesis que nós vamos meditar, nós temos que ter a noção que Gênesis, ele significa a origem. Ele significa, basicamente, que tudo que procedeu nos outros 65 livros tiveram origem em Gênesis. Então, Gênesis, ele é o promissor, o precursor de tudo o que existe na Bíblia. Então, nós não podemos só olhar o livro de Gênesis como um livro histórico, mas, acima de tudo, ele é espiritual. Então, vamos meditar para o nosso encargo de hoje, que vai ser Gênesis capítulo 3. Nós vimos o contexto de todo o início da formação do homem, e agora vamos meditar em alguns textos sobre a queda do homem. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, vamos pensar um pouco sobre o que nós lemos. Nós vimos, a partir do capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Se você ler com calma os outros versículos anteriores, nada do que foi feito tinha semelhança ou a imagem de Deus. Então, de toda a criação, no último dia da criação, o sexto dia, Deus faz o homem. E, ao fazer o homem, ele põe no homem a sua imagem e semelhança. E não vamos entrar em detalhes sobre essa questão específica da imagem e da semelhança, mas eu queria que nós observássemos por um outro ângulo, que talvez você não pensou ainda sobre isso. Nosso Deus, como nós vimos em Gênesis, ele sujeitou a terra ao homem. Ele terá o domínio sobre todas as criaturas sobre a terra. E ainda pediu, quando ele diz que tomou o homem e colocou no Éden, pediu para que ele guardasse e cultivasse esse jardim que foi entregue ao homem. Então, o Criador de todas as coisas, o Rei de todas as coisas, o nosso Senhor Deus, ele agora tem um cooperador, que no caso seria o homem. E esse cooperador, ele vai ser o seu braço direito nesse reino. Ele vai ser o seu vice-regente. Ele vai reinar juntamente com Deus neste jardim. E então, aqui foi selado um pacto, aqui foi selado uma comunhão
que é entre Deus e o homem. E é interessante que o homem, nós temos que frisar isso em nossas mentes, foi entregue a Adão o domínio de todas as coisas. Ele trouxe os animais a Adão e Adão deu o nome para todas as coisas que tinham Éden. E o nome que ele desse seria esse. Olhem para vocês verem o que nós estamos falando aqui. Deus criou todas as coisas através da sua palavra e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E ele simplesmente pega isso e entrega ao homem, para o homem reinar sobre essas coisas, ele dominar sobre essas coisas. Olha o que ele disse: sujeitai a terra a você, sujeitai tudo que eu te entreguei a você. Todas as coisas foram entregues a você, para você ter domínio sobre elas. Olha o quão precioso isso é. E agora, o nosso Senhor fez uma mulher para Adão, o qual Adão deu o nome de Eva, e agora os dois estão no jardim para cuidar e dominar e reger esse jardim que foi feito pelo nosso Senhor. Porém, nesse jardim, frisem isso em suas mentes, foi posto árvores para o alimento deste casal. E as árvores, como foi descrito no texto, todas elas eram boas à vista. Todas elas eram desejáveis e agradáveis à vista. E dentre dessas árvores, foi posta duas árvores específicas. A primeira foi a árvore da vida e a segunda foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui o Senhor fez um decreto. Vocês podem comer de qualquer árvore desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque certamente, se vocês comerem desta árvore, vocês morrem. Então, agora, o homem e a mulher estão com a sua responsabilidade instaurada. Qual que é a responsabilidade do homem e da mulher? Primeiro, cuidar de tudo que o Senhor entregou na mão deles. Segundo, manter comunhão com Deus. E terceiro, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então agora, o homem e a mulher, eles estão com a responsabilidade em suas mãos. E agora eles devem fazer o que o Senhor entregou a eles. O Senhor confiou a eles. Aqui está selado um relacionamento. Olhem para vocês verem. De tudo que foi criado, a única coisa que tem a imagem e a semelhança de Deus é o homem. Porque eles são ligados. Se você ver Gênesis 5, 1 e 2, lá vai dizer o quê? A genealogia de Adão. Qual que é a genealogia de Adão? Deus criou Adão, a sua imagem. Olhem para vocês verem. Se você ver Gênesis 9, vai falar a mesma coisa. Que Deus criou o homem, a imagem. Isso é a nossa ligação com Deus. Nós temos a imagem e a semelhança dele, como nós vimos, não vamos entrar em pormenores sobre a imagem e semelhança, mas isso é o que nos liga a ele. Ele é um ser trino, nós também somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Ele tem os seus atributos comunicáveis, que comunica com nós, mas nós também, ele sendo soberano de todas as coisas, o rei de todas as coisas, e nós dominando o que ele nos entregou, sujeitando todas as coisas a nós, no caso ao homem, debaixo do cabeça, que é o soberano Jesus, nosso Criador. Então, tendo esse contexto, essa introdução, vamos agora ver o que esses homens, o que a humanidade fez perante tudo que a gente acabou de falar. Eles têm um relacionamento, eles têm um trato, eles têm um combinado
eles têm essa responsabilidade perante Deus. Isso foi outorgado. Eles agora foram constituídos vice-regentes do nosso Rei soberano, Deus. Então vamos em Gênesis 3:1. A serpente, lembra que a gente está fazendo só uma meditação. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore de entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, vamos parar por aqui, por enquanto. Observem. A serpente, como nós vamos ver, ela, desde o início de todas as coisas, ela utiliza a mesma estratégia. No caso, Satanás, ele utiliza a mesma estratégia desde o início da criação. Ele utilizou de um animal que, como nós vimos no início, a serpente, ela é mais sagaz do que todos os animais. Então, ele escolheu um animal, que a palavra também sagaz pode ser astuto, ou prudente, como o nosso Senhor vai dizer, mais prudente como a serpente. Então, ele escolheu de todos os animais da criação, ele escolheu o mais astuto, o mais sagaz, para poder utilizar da boca desse animal para enganar a mulher. E quando ele vai fazer isso, como que ele faz? Ele pega e faz uma indagação. Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Deus falou exatamente isso. Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas ela acrescentou algo à palavra: nem tocareis nele, para que não morrais. Então, aqui ela já começou distorcendo a palavra, no caso Eva. Mas a serpente foi lá e distorceu tudo, dizendo: é certo que não morrereis. Vamos em 2 Coríntios, para nós vermos sobre isso. No capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, como nós lemos, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha o que está sendo falado aqui pelo apóstolo Paulo. Ele está dizendo que a mesma maneira que a serpente enganou Eva no início de tudo, é a mesma maneira que ele nos engana. Então, como que ele vai nos enganar? Distorcendo as palavras
de Deus. Ele distorce as palavras de Deus. Ele vai pegar tudo o que foi entregue a nós e utilizar de uma maneira diferente para nos trazer confusão, para nos trazer essa dúvida de que eu posso comer ou não posso. Agora, vamos continuar, porque o texto é autoexplicativo de Gênesis 3. Então a serpente disse, versículo 4, a mulher, é certo que não morrereis. Então a serpente respondeu à dúvida da mulher. Ele disse o quê? Essa dúvida que está no seu interior, de que se eu comer eu morro, na verdade Eva estava como? Eu acho que eu não vou morrer se eu comer dessa fruta. Por quê? Eu tenho o interesse de ter esse conhecimento absoluto. O conhecimento do bem e do mal também significa conhecimento absoluto. Eu tenho o interesse de comer esse fruto que dá esse conhecimento absoluto. Nós vamos ver isso mais para frente. Então a serpente respondeu ao que estava no coração de Eva: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Agora, olha esse contraste. A serpente dá essa explicação, dizendo, você não vai morrer, não vai ter consequências. Mas se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento e você vai se igualar a Deus. Você vai ser igual a Ele. Agora, olha o que vai dizer no versículo 6, depois da serpente ter dito isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Olha o que está dizendo. A mulher, ela não teve o desejo inicialmente pela árvore. Mas depois da explicação da serpente, isso gerou um desejo nela. Agora, olha que interessante. Quando nós vamos em Tiago 1,14, vai colocar aí? Só para a gente não ficar movimentando demais a Bíblia, que eu quero só que a gente medite. Olha o que vai dizer em Tiago 1,14. Lembra de Gênesis 3,6. Não percam, tenham seus olhos na Bíblia. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe. Agora olha o que vai dizer em Tiago 1,14. Tiago 1,14, ele vai dar o progresso do desenvolvimento do pecado dentro de nós. Ele vai dar o progresso do desenvolvimento do pecado dentro de nós, como nós vamos ver. Olha o que vai dizer. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz. Então, o que está dizendo aqui? Antes de Eva encontrar a serpente, ela já tinha uma cobiça interior. E a serpente sondou isso. E quando ela sondou, ela jogou a isca. Como? A seduzindo. Então ela seduziu por algo que já estava na mulher. E isso é muito interessante para as nossas vidas. Porque nossos pecados, eles estão ligados a nós, ao nosso indivíduo, ao nosso interior, às nossas cobiças. As nossas cobiças. E agora passa para o 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, olha esse progresso. Ela viu, ela cobiçou o fruto, ela foi atraída, seduzida, então ela deu à luz a essa cobiça e ela estendeu, tomando o fruto e comeu, dando a consumação do pecado e gerando a morte. Então, olha que interessante. O apóstolo João, ligado com Tiago, ele vai nos dar a mesma explicação, só que de um jeito diferente, mais resumido. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ele vai dizer assim, ele vai basicamente nos mostrar que o quê? Não ameis o mundo, porque quem ama o mundo é inimigo, não ama a Cristo. Aí ele vai dizer o quê? Olha o que há no mundo.
no mundo há 3 coisas. Primeiro, a concupiscência. Olha o que ele vai dizer. Isso. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba. Como que Eva começou? Com a concupiscência do olho. Ela começou vendo e desejando. E depois ela foi para a concupiscência da carne e depois ela foi para a soberba da vida. Porque ela queria ter o conhecimento absoluto. Esses 3 é a única coisa que existe no mundo, como o apóstolo João vai dizer. O mundo só está regado disso. E como ele vai dizer nos versículos posteriores, que a concupiscência passa. Mas o nosso Senhor Jesus, a palavra dele, nossa fidelidade a ele, a fidelidade dele a nós, essa união nossa com ele, ela permanece eternamente. Porque é a vida eterna que ele nos deu. Mas a concupiscência, quando ela é consumada, como nós vimos em Tiago, ela gera a morte. E como nós vimos em João 3:16, que ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu único filho, para que nós tenhamos a vida eterna. Nós não perecemos, mas nós temos a vida eterna. Nos últimos versículos de João 3, ele vai dizer o quê? Que a ira de Deus, o julgamento de Deus, ele continua para aqueles que não creem em Deus. Basicamente o que ele está dizendo é o que nós estamos falando aqui. O quê? Que se você consumar o pecado, se você continuar nesse ciclo de cobiça e atração, sedução, deu à luz a cobiça, pecou, morreu. Vai continuar com esse ciclo. Jesus vai estar te ressuscitando sem parar. Você dá a luz ao pecado, morre. Consumou, morreu. Dá a luz ao pecado, consumou, morreu. E vai ficar te ressuscitando. Hebreus vai nos dizer o quê? Que essa grande salvação que aconteceu para nós, ela foi em vão. Ela foi em vão. Por quê? Porque você não está tendo vitória sobre o pecado. Você não está tendo vitória sobre o pecado. Você não está conseguindo passar disso. Você fica nadando e morrendo na praia. Na beira da praia. Você não consegue sair desse buraco que você está. Porque você fica caindo nessa armadilha do diabo. Porque ele fica puxando de dentro de você os seus pecados. Porque lembram que o nosso Senhor Jesus vai dizer em Marcos 7, a partir do verso 14, ele convoca a multidão, chama o pessoal e começa a discorrer até o versículo 21, o quê? Que não importa o que entra dentro de você, mas sim o que sai. Então ele instaura todos os alimentos como puros. Por quê? O que entra dentro de você não importa, mas sim o que sai. E ele vai dizer o que no verso 21? Que de dentro do coração é que procedem todos os maus. Todo o mal. E vai dar a lista. Os maus desígnios, que são maus pensamentos, a prostituição, a lascívia, a inveja. O que ele está dizendo? Nós não somos influenciados a originar coisas ruins dentro de nós. Nós já temos as coisas ruins dentro de nós. A única coisa que Satanás, o mundo, a carne e tudo que nos cerca faz é potencializar as coisas que já existem dentro de nós. É simplesmente apertar o botão para trazer essa excitação do pecado que já habita em nossa carne. Esse pecado que já habita em nosso interior. Então, essa luta, ela na verdade, como nós já vimos, é da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é uma luta interior. E ela só pode ser vencida através da rendição ao nosso Senhor Jesus, de sermos totalmente dependentes dele. Nós não podemos fazer nada, mudança de hábitos, nós podemos fazer qualquer exercício intelectual, que nada é capaz de nos livrar disso. Meus irmãos, não percam de vista o contexto que nós estamos falando. Gênesis 3 é no paraíso, feito pelo próprio Deus. Não havia um espinho sequer. Não havia abrolhos. Não havia um animal raivoso. Somente paz e sossego do jardim do Éden.
o quão lindo deve ser esse jardim. A chácara aqui que nós estamos congregando, ela é tão linda e nós gostamos tanto daqui. Você imagina um jardim sem pecado, sem nada. Somente Deus e o homem. E nestas condições, o homem pecou. Nessas condições, o homem falhou. Por quê? Porque Satanás vai instigar o que há dentro de nós. Por isso que, quando Mateus vai dizer, no capítulo 5, das bem-aventuranças, ele vai dizer o quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Guardem isso. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Por quê? Marcos 7. Porque de dentro do coração é que procedem todo o mal. Se o nosso coração não é puro, lembra de Ezequiel 36, 25? Que eu aspergirei a água que purificará e trocará esse coração de pedra por um de carne, dando um coração puro para vocês, para que vocês possam ter esse entendimento. Lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? Que só pode ver a Deus aquele que nasce da água e do Espírito. A água que nos purifica e o Espírito que nos vivifica. Lembra de Efésios 5, 24? Que esta água é a palavra de Deus que nos purifica de todo o pecado. A igreja lavada, sem mácula, sem ruga, lavada através da lavagem pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a água, como nós já vimos diversas vezes. Então, esse processo nós temos que passar. E nós só estamos adiando. Lembra de Hebreus? Entre 4 a 5 anos de igreja, a carta aos Hebreus, uma congregação de entre 4 a 5 anos. E o que o Espírito Santo vai dizer a eles? Eu ainda tenho que voltar, ensinar vocês os princípios elementares da fé, sendo que vocês já eram para serem mestres. Vocês ficam caindo em pecado, aí já eu parafraseando. Vocês ficam caindo em pecado, perdendo a fé, passando por essas provações, sem vitória nenhuma, perdendo todas as tentações, porque não se purificam através da palavra. Vamos continuar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Como nós comentamos, como nós lemos antes, que todas as árvores, elas eram agradáveis aos olhos. Todas as árvores, elas eram desejáveis, como está em Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar de toda sorte árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Porque muitos leem a Bíblia de qualquer maneira e acham que a árvore tinha um poder especial atrativo. Mas como nós vimos aqui, o mal, o pecado, ele está dentro de nós. E ele é potencializado pelo inimigo. Então é isso que aconteceu com Eva. Ela foi enganada pela serpente e atraída, seduzida por algo que ela já tinha o interesse. Vamos continuar. Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Prestem atenção nesse versículo 7. Qual que era a promessa de Satanás para o homem? Se você comer dessa árvore, você vai ter o conhecimento absoluto. Aí ela comeu. Qual foi o primeiro conhecimento absoluto que ela teve? Abriram-se os olhos e ambos percebendo que estavam nus. Eles descobriram a sua nudez. Lembra que nós lemos no capítulo 12? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. E agora eles perceberam que estavam nus. E o que acontece? Qual que é a primeira coisa que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem. Eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha que interessante. Tem um versículo
que ele vai dizer assim, ó, deixa eu achar ele aqui. Jó, capítulo 31, versículo 33. Olha que interessante essa declaração de Jó. Se você quiser continuar com o versículo aberto de Gênesis, pode deixar, eu leio para você, para a gente não perder. Jó 31, versículo 33. Então, abriram os olhos, eles perceberam que eles estavam nus, então a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Cozeram folhas de figueira para eles cobrirem a sua nudez. Olha o que Jó vai dizer. 31, 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo da família. Olha para você ver o que Jó está dizendo. Ele está nos dando uma luz aqui sobre esse texto. Que Adão, ele teve medo. Por quê? Qual que era o trato entre Deus e o homem? Você vai dominar sobre todas as coisas. Você vai cuidar de todas as coisas. E você não vai comer do fruto proibido. Esse é o meu trato com você. Se a gente tiver esse trato, o que vai acontecer? O que Jesus disse na oração sacerdotal? Assim como eu sou um com meu Pai, vocês serão um comigo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Ele está dizendo o quê? Esse trato vai nos fazer um só. Porque você é a minha imagem e semelhança. Ou em outras palavras é o quê? Você é meu representante. Você é o meu representante. Adão, o representante. O que vai dizer lá em Romanos 5? Que, a partir do verso 12, que Adão, ele prefigurava, ele apontava aquele que havia de vir. Quem é aquele que havia de vir? Jesus Cristo, como vai dizer o texto em seguida. Então, Adão, ele é uma figura, uma pré-figura de Cristo. Então, ele é um representante de Deus aqui na terra. Então, o que acontece? Quando ele comeu do fruto, imediatamente, ele desobedeceu a Deus. E ele rompeu o acordo, a aliança que ele tinha com Deus. E quando ele rompe a aliança que ele tinha com Deus, o que acontece? Ele fica só. Porque o pecado, ele nos traz a separação de Deus. Então ele é separado de Deus automaticamente. E o que acontece? Ele perde toda a sua dependência, todos os cuidados daquele que estava no seio do Pai. Todos os cuidados paternais do nosso Deus com eles. Isso é rompido automaticamente. Então, por isso que quando ele comeu do fruto, o que ele sentiu? Medo. Medo, vergonha. E o que ele teve que fazer? Utilizar os seus meios, a sua força, o seu braço, para encobrir o seu pecado, como foi descrito em Jó. Para esconder o seu pecado, encobrindo os seus pecados. E o que vai acontecer? Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, olha isso que é em seguida. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Prestem atenção no que está sendo falado aqui. No versículo 8, é um versículo muito triste, porque está dizendo o quê? Que o pecador, que Deus, aquele que amou o mundo antes da fundação do mundo, como nós já vimos em 1 Pedro, aquele que fez todas as coisas e sujeitou ela ao homem, entregou os cuidados e confiou no homem. Nós estamos falando que o Deus onipotente tem o poder absoluto, onisciente tem o conhecimento absoluto. Nós estamos falando que ele sabe muito. Nós estamos falando que todo o conhecimento habita nele. E ele é onipresente. Ele é tudo.
em todos. É nele que nós nos movemos e existimos. Nós estamos falando desse Deus. Ele vira para uma criatura que foi feita da onde? O homem foi levantado da onde? Do pó da terra que Deus criou. Do pó da terra. Deus fez habitação em pó. Deus habitou na lama. Um dos significados de Adam é barrento. Prestem atenção. Deus confiou a sua criação para o pó da terra, o homem. E agora, o homem rompeu essa confiança. O homem desobedeceu a Deus e ele quebrou a confiança entre Deus e o homem. E o que acontece? O homem automaticamente, em estar em pecado, ele primeiro tenta resolver o pecado com a própria mão, de uma forma exterior, como sempre. Sempre o nosso sonho é chegar a uma cartilha com um monte de passo a passo para nos livrar das coisas. Esse é o sonho de todo homem. Se você chegar aqui, o que tem que fazer? Chega no seu quarto, tranca a porta, marca 30 minutos, lê versículo, decora versículo, sai daqui, corta a sua mão, faz tudo, você vai querer fazer isso. Você precisa dessa sequência de hábitos, você não consegue, porque você não confia. Você não sabe fazer igual Salmos 40. Esperar confiadamente, e ele atenderá a sua súplica, inclinando o seu rosto, tirando do lamaçal de perdição, colocando sobre os seus pés sobre a rocha e firmando os seus pés. Isso não é confiança, isso é fé. E isso é o que nós não temos. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque somos inquietos. Somos inquietos, como o povo que estava no deserto, e a única coisa que estava na frente deles era um mar, e a única coisa que estava atrás dele era um exército furioso para destruí-los. Então Moisés vira para todos e fala: aquietai-vos, e vamos esperar. Então Deus abre o mar. Deus abre o mar. Aquietai-vos. Se vocês não aquietarem e ficarem como crianças, não tem como eu fazer nada. Então Adão e Eva ficaram desesperados e tentaram resolver com a própria mão e não conseguiram. E fizeram o quê? Eu vou me esconder daquele que está em todos os lugares. Então eu me escondi da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então eles se esconderam na viração do dia. Então à noite, e possivelmente passaram a pior noite que já existiu na face da terra, com a consciência destruindo a sua mente, com os barulhos internos atormentando a sua mente. Por quê? Agora, já que o conhecimento absoluto não foi igual a serpente disse, possivelmente a morte vai ser a certeza. A morte vai ser a certeza. Mas isso não é nada, porque é muito melhor você morrer. Eu tenho certeza que o desejo da morte era muito melhor. Era muito mais aliviador do que ter o sentimento que você chateou a Deus e perdeu a comunhão com Ele. Tiveram medo e se esconderam. Esse sentimento do medo foi o anúncio da perca da comunhão. Então, eles se esconderam por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Olha essa sequência de perguntas do nosso Senhor Deus. Essas perguntas aqui, elas batem no íntimo do nosso coração. Por quê? O homem pecou e o Senhor brada: onde estás? Esse foi o anúncio, a declaração da perca da comunhão. Onde estás, aqueles que deviam permanecer em mim? Onde estás, aqueles que não podem fazer nada sem mim? Onde estás, aqueles que eu criei da minha própria mão? Onde estás, aqueles que eu entreguei tudo e confiei em vocês para cuidarem de tudo por mim? Onde estás, aqueles que eu entreguei a responsabilidade? Onde estás, aqueles que eram para ser os meus filhos e agora se viraram contra mim, como o inimigo fez no início? Onde estás? Essa é a declaração. Foi separado algo de mim. Eu perdi algo. Eu perdi algo. Onde estás? E olha a sequência. Ele respondeu: ouvi
a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa declaração de Adão, ela é maravilhosa. Por quê? Adão não estava nu. Adão tinha cozido folhas de figueira e já estava vestido. Mas aqui, ligado com Jó, que nós vimos no capítulo 33, declara o quê? Primeiro, a insuficiência, como Tiago vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, das nossas obras, para nos justificar. A insuficiência das nossas obras para fazer qualquer coisa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as nossas boas obras, isso aqui foram más obras, as nossas boas obras somos como trapos de imundícias. E agora nossas obras para tentar nos justificar, nos purificar do pecado, elas são totalmente em vão. Por quê? Porque nós só somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Somente pela fé. Somente por ela. E jamais. Mas isso não é suficiente para nós. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu. O que ele está dizendo aqui? Porque o meu entendimento foi aberto, eu descobri que eu estava em pecado, agora eu tenho vergonha. Então, porque eu estava envergonhado, eu me escondi. Porque eu estava depravado, porque eu estava corrompido, eu não tive coragem de me achegar a ti. É isso que Adão está dizendo aqui. Tive medo e me escondi. Porque o pecado gera medo, vergonha, o pecado gera humilhação, ele nos gera um sentimento de que não somos merecedores de nada. E isso simplesmente é a verdade. Leem com calma, Romanos 3. Leem com calma, devagar. Depois da saudação do apóstolo Paulo, ele vai dizer: não há um justo sequer. Não há um que busquem a Deus. Nenhum. Todos se extraviaram. Todos se desviaram. Ninguém quer a Deus. E ele está falando de nós, de toda a raça humana. Porque qual que é o sentimento da raça humana em pecado? Fugir. Fugir. E ele vai ainda pior, descrevendo o Salmo, que é o Salmo 14 e o Salmo 14, versículo 1 a 3 e Salmo 54, versículo 1 a 3. O apóstolo Paulo está fazendo referência em Romanos 6. Ele vai dizer o que nos Salmos? Que esse povo que se extraviou, que não quer a Deus, que somos nós, antes de nós sermos resgatados por Cristo, esse povo, a boca deles é como sepulcro, como veneno de cobra, e eles se banham no sangue, tem prazer. E isso é nós. É como um irmão disse, a obra de Cristo, nós temos que olhar pelo lado positivo, que é qual? Ele fez todas as coisas. Tudo que ele fez é o lado positivo. E temos que olhar pelo lado negativo, pelo que ele não fez, que é o quê? Não nos mandou para o inferno. Porque este era o nosso lugar. Filhos das trevas, filhos da serpente, filhos da desobediência. Lembra que nós vimos em João? Porque aqueles, no caso nós, a raça humana, eram para perecer. Para perecer. Mas o Filho do Homem veio para resgatá-los. Se Cristo não tivesse vindo a nós, qual que era o nosso destino? Qual que era o nosso destino? Perecer. Nós iríamos morrer. Nós iríamos para o inferno. Nós iríamos para o inferno. Nós podemos ser os melhores em alguma coisa. Na igreja, por exemplo. Nós podemos ser o máximo da espiritualidade. Mesmo assim, nós vamos continuar sendo o pior dos pecadores. Nós vamos continuar sendo pecadores. Nós vamos continuar sendo pó da terra. Pó do pó. Isso nunca pode sair das nossas mentes. Quem nós somos? Somos pó. E para o pó nós vamos voltar. A única coisa de boa que temos em nós é sermos transformados, a possibilidade de sermos transformados à imagem de Cristo, que foi perdida no Éden. Só isso que tem de bom em nós. Mais nada. Mais nada. Nunca podemos perder isso.
Por isso que o egocentrismo, tanto o inflado como o negativo, é algo super esquisito. Aqueles que acham-se cheio demais, ou aqueles que acham vazio demais, e mesmo assim, tudo gira em torno deles. Tanto o depressivo quanto o altivo. Tudo gira em torno deles. Então, olha o que o nosso Senhor Jesus vai dizer, nosso Senhor Deus disse em versículo 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez? O que ele está fazendo aqui? Olha a bondade do nosso Senhor Deus. Prestem atenção. A raça humana quebrou a confiança e desobedeceu e ofendeu a Deus. E ele desce, o onisciente, e pergunta, onde estás? Olha a intenção desse interrogatório. E agora no versículo 11, ele pergunta, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei para que não comesses? Ele está falando, você quebrou o acordo que eu e você firmou? O acordo, o tratado que eu e você firmou, você quebrou ele? O que ele está fazendo pela misericórdia? Ele está incitando Adão e Eva a confessarem. É isso que ele está fazendo. Porque eles estavam com medo. Ele está incitando, confessem. Confessem. Fala a verdade. Para de tentar encobrir seus pecados. Abre e eu resolvo. Lembra o que o nosso Senhor Jesus vai dizer? Se eu não me engano, no capítulo 4 de Hebreus. A partir do capítulo 2, os últimos versículos, vai dizer o quê? Que nós temos sumo sacerdote que possa compadecer das nossas dificuldades. Por quê? Porque ele foi tentado igualmente a nós, em semelhante em todas as coisas. Dessa maneira, acheguemos confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia em ocasião oportuna. Olha o que ele está dizendo. Acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Olha o que ele está dizendo. Olha que lindo. Ele está falando, não tenha medo do jeito que você está. Só não fuja. Venha. Venha. Olha o que ele está dizendo. Isso é absurdo, o que está sendo dito. Nem nós trataríamos alguém que foi infiel conosco dessa maneira. Isso é algo impossível. E o Deus, Criador de todas as coisas, que nós deveríamos acreditar que Ele criou todas as coisas, Ele olha para o pó e diz, venham. Olha o que Ele está dizendo. Versículo 12. Então disse o homem, eles não estão confessando ainda verdadeiramente. Ele está querendo jogar a culpa em alguém agora. E de quem é a culpa que ele joga? Em Deus. Ele vai agora jogar a culpa em Deus. Ele vai culpar Deus pelo pecado dele. Ele vai dizer o quê? A mulher que me deste por esposa. O que você me deu, ela que me fez pecar. Então, o que você me deu para ser minha auxiliadora, me auxiliou a pecar. Quem você me entregou para me auxiliar, fez eu pecar. A culpa é sua. A culpa é sua, Deus. De eu ter quebrado o acordo com você. Disse-lhe o Senhor Deus à mulher. Agora ele vai na escadinha. Primeiro ele foi em Adão, que foi o último a comer. Ele inverteu a ordem. Agora ele vai na mulher. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Agora ela joga a culpa na serpente. E agora ele vai no centro. Olha que interessante. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, ele nem perguntou nada para ela. Visto que isso fizeste, maldita és. Ele já condenou ela. Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ele já jogou a bomba na serpente. Ele nem quis saber dela. Olha que interessante. A resposta de Eva é muito interessante. Olha o versículo 13. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Isso aqui nós temos que parar um pouco e meditar. Olha que interessante. Essa palavra me enganou tem uma tradução alternativa para ela de um erudito muito confiável, que chama Young. Quem quiser, a Bíblia é Young Literal Translator.
tem na internet para baixar. Ele é um erudito muito respeitável. E ele traduziu diferente. Ele traduziu assim: em vez de a serpente me enganou e eu comi, ele colocou: a serpente me fez esquecer. Olha isso para você: a serpente me fez esquecer. Eu achei isso muito interessante, essa tradução dele. Por quê? Porque é exatamente essa a estratégia de Satanás em nossas vidas. Primeiro, trazer confusão, como ele trouxe, distorcendo o texto, mas esquecer. Tanto é que, olha o livro de Deuteronômio. Olha o livro de Deuteronômio, principalmente no capítulo 8. O que vai dizer ali? Deuteronômio, por exemplo, capítulo 8, versículo 11. Lê lá com cuidado. O que está dizendo? Coloque aí, Bianca. Guarde os meus mandamentos. Não se esqueça deles. Guarde e não se esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Os seus juízos, os seus estatutos podem ser. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, pode continuar. Depois de multiplicarem os teus gados, aumentarem tua prata e teu ouro, pode continuar. Se ele eleve o seu coração. Está falando sobre a cobiça aqui. Esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Vai para o versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, vós outros que perecereis. Basicamente o que o Senhor Deus falou para eles. Se você comer desse fruto, você vai perecer. O que ele está falando em outras palavras? Se você esquecer de mim, se você esquecer do que eu estou te falando, você perece. E qual que é o trabalho do diabo em nossas mentes? Tirar a palavra dela. Tirar a palavra das nossas mentes. Tirá-la. E a gente acaba perdendo de vista a única coisa que tem para nos proteger, que é o escudo da fé, que é a espada, que é a palavra. Nossa única arma é as palavras de Deus entronizadas em nós. Agora, olha o contraste com a vida de Jesus. Olha, por exemplo, Mateus 4, a partir do versículo 1. O que acontece? Jesus é levado ao deserto e ele é tentado por Satanás. E é interessante porque Jesus, como homem, foi tentado pelo mesmo ser que tentou a Eva. Só que é uma diferença muito grande. Qual que é? Eva foi tentada pela serpente manipulada por Satanás. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Olha a descrição de Lucas 4. Lucas 4 vai dizer o quê? Que depois de ter jejuado 40 dias sem comer, chegou-se a ele o inimigo e as feras. Então, nosso Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo em pessoa. E agora, olha a descrição de Mateus 4, a partir do versículo 1. Que Jesus, depois de ter jejuado, se achegou a ele, Satanás, fazendo o quê? A primeira tentação, a concupiscência da carne. Se tem fomes, transforma essas pedras em pães, saciando a vontade de sua carne. Mas juntamente com a concupiscência da carne, as 3 tentações de Jesus, como a de Eva e Adão, qual que é o foco central delas? A independência de Deus. E para você ter independência de Deus, como que você consegue alcançar a independência de Deus? A desobediência dele. Desobedecendo a ele. Então, olha como que nosso Senhor Jesus responde e vence ao próprio Satanás. Eu não sei como transmitir melhor isso. Mas nós estamos falando que Jesus, o homem, venceu um ser maligno, Satanás. É isso que nós estamos dizendo. Como que ele venceu ele? Com uma espada e um exército de anjos? Não. Jesus venceu Satanás dizendo: está escrito. E ele cita Deuteronômio 8, versículo 3. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí chega a segunda tentação. E a terceira, como é que responde o nosso Senhor Jesus? Está escrito.
Deuteronômio 6. Está escrito. As 3 tentações que Jesus venceu Satanás, e foi aprovado, testado e aprovado, ele venceu simplesmente com a palavra. Somente com a palavra. Como Provérbios Eclesiásticos vai dizer, entesoura a palavra em seus corações. Como os salmos inteiros, não dá nem para citar, sobre o primeiro salmos até o último é sobre meditação da palavra. Lembra de Salmos, no primeiro capítulo? Feliz é o homem que não anda segundo os ímpios, mas antes faz o quê? Ele medita de dia e de noite na sua palavra. Por quê? Porque a palavra é a única defesa que nós temos contra o inimigo. Não tem outra. Não tem outra defesa. Só temos a palavra. Só temos a palavra. Então, o nosso Senhor Jesus venceu através da palavra em condições de fome. Sua carne estava no ápice da fome. Ele venceu a concupiscência da carne. Ele venceu a concupiscência dos olhos, levou-o no pico do monte e mostrou todos os reinos e falou para, se prostrado me adorares, eu te darei todos. E ele citou Deuteronômio, falando, somente adorarás a Deus. E pediu para ele se jogar do monte, para ele se revelar como todo poderoso, para ser adorado perante todos. A soberba da vida. Então vamos continuar, porque o nosso tempo está acabando. Então nós vimos aqui. Agora olha o versículo 15. O versículo 15, ele é a declaração da graça. Olha que interessante. Adão e Eva, eles pecaram contra o nosso Senhor, desobedeceram, eles transgrediram, eles ofenderam o nosso Senhor. E qual foi a resposta do nosso Senhor? Ele bateu no inimigo, que foi a serpente, e agora ele veio, olha para vocês verem, o nosso Senhor Deus descia na viração do dia para visitá-los e ter comunhão com eles. Eles fazem algo que ia perder a comunhão, e o nosso Deus desce de encontro ao homem para fazer o quê? Buscá-lo e redimi-lo. Ele não veio condená-lo. Ele não fez nada com os homens. Ele fez o quê? Olha o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é chamado, por muitos comentadores da Bíblia, de o primeiro evangelho. É chamado de o primeiro evangelho. Por quê? Qual que foi a promessa de comer do fruto? A perca da comunhão e a morte. Agora ele está dando uma esperança para eles. Falando, ó, a mulher que eu tinha dado, a missão para ela, qual que era a missão da mulher? Multiplicar. Multiplicar sobre a terra. E ser auxiliadora do seu marido. Qual que era a missão de Adão? Dele governar e dominar sobre todas as coisas, juntamente com a sua mulher. Então, eles romperam o tratado, então perderam tudo. Porque a única coisa que segurava eles tudo era a comunhão e a ligação que eles tinham com Deus. Então, essa missão foi perdida. A imagem, a semelhança foi perdida de acordo com a proporcionalidade que nós não sabemos dimensionar. Mas olha o que está dizendo aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou semente, entre a tua semente e o seu descendente. Este descendente, que virá de uma mulher, vai ferir a cabeça. De quem? Da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Porque ele está falando isso aqui para a serpente. Então ele falou o quê? Ó, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. O descendente da mulher vai ferir a sua cabeça, ou esmagar a sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar deste descendente. Você vai machucá-lo. Só que o resultado em você vai ser a destruição total. Nele vai ser uma dor. Nele vai ser um ferimento.
vai ser um ferimento. Então, versículo 16, e a mulher disse. Então, Deus agora vai dizer à mulher a sentença. Agora ele retrocedeu de trás para frente. Ele primeiro deu a sentença para a serpente, agora vai dar à mulher. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Então, vai existir a gravidez. Por quê? Porque da mulher vai vir um descendente. Essa é a única esperança da raça humana. Agora Deus entregou outra responsabilidade ao homem. Deus tinha entregado o quê? O domínio sobre todas as coisas. Ele falhou. Agora ele vai entregar o quê? Ele vai entregar o seu filho em confiança à raça humana. Ele vai entregar o seu filho. O seu filho, como nós já sabemos, pela revelação do Evangelho. Darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governarás. Eu achei interessante esse versículo aqui. Por quê? Se a gente olharmos, não temos tempo, mas esses versículos são tão ricos. Se a gente olhar para esses versículos assim, Adão, como nós vimos, ele prefigura a Cristo. Cristo é o noivo e a noiva é a igreja. Como que a Eva foi feita? Foi feita do lado de Adão, da costela. O lado, costela é o mesmo significado. Cristo, ele foi crucificado e o seu lado perfurado, e a igreja nasceu do seu lado. Então a igreja é sua noiva, que veio da sua costela. Ela veio do seu corpo. Ela veio dos seus ossos, do seu sangue. Então, Eva é a igreja. Eva é o simbolismo da igreja. Só que essa igreja foi corrompida. E Cristo a lavou pela lavagem através da palavra. E Eva representa a igreja. E é interessante que ele fala assim, o teu desejo, ou será atraída pelo teu marido. Isso é muito interessante, porque quando você vai ver Cantares, quando você vai ver outros versículos, é muito interessante porque quando você pega, por exemplo, mais para frente, Gênesis 24, que Abraão vira para o seu servo e fala o quê? Eliezer, vai e acha uma esposa para o meu filho Isaque. Isaque é uma referência de quem? De Jesus. E Eliezer é uma referência do Espírito Santo. Então Eliezer vai lá em busca dessa esposa e dá um sinal. Aquela que serviu meus camelos com água, e são vários camelos, vou indo mais rápido, esta será a esposa de Isaque. Então, chegando lá, uma jovem faz isso, e essa jovem é Rebeca. E é interessante que, quando ele encontra a Rebeca, o que ele faz? Como Cantares vai dizer, ele adorna essa noiva. Ele dá tesouros para ela, ele dá joias para ela, atraindo ela para Isaque. Atraindo ela para Jesus. A noiva atraída por Cristo. Isso é muito interessante, porque ele já pôs o desejo em nós, que somos a noiva, de sermos atraídos por Cristo. Como Paulo vai dizer o quê? O meu amado. O nosso amado, que é o nosso noivo. Então, se você for com essa visão também em Gênesis, você consegue montar esse quebra-cabeça. De que Cristo em Adão e Eva na igreja. E tudo isso para nos gerar um casamento, onde vamos nos unir somente a Ele. Um só corpo a Ele. Viemos dele e para Ele nós vamos voltar. Esse é o primeiro evangelho aqui. Será para o teu marido e ele te governará. O cabeça de todas as coisas estão sujeitas sobre ele, que é Jesus. 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha que interessante essa sequência. Olha o que está falando aqui. Primeiro, Adão,
ele era um representante de Deus aqui na Terra, como nós vimos. E esse representante de Deus aqui na Terra, ele representava a vontade de Deus para a Terra. E devido a ele ter falhado, a Terra também foi condenada, como nós vimos. Maldita é essa, como foi dito aí agora. Então a Terra foi condenada, por quê? Porque Adão falhou. E Adão era o representante da Terra. E é interessante, se você ler Colossenses, capítulo 1, versículo 20, vai dizer o quê? Que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele reconciliou todas as coisas sobre a terra e nos céus. Ele reconciliou. Então, ele não só reconciliou eu e você, mas ele reconciliou o universo. Então, a obra de Cristo, ali na cruz, foi universal. Porque todas as coisas foram condenadas. Todas as coisas foram amaldiçoadas. Por quê? Olha que interessante. Quando você pega... deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não anotei, mas... achei. Quando você pega Deuteronômio 21, 23, lá vai dizer o que na lei? Que aquele que morre e é pregado na cruz, ele é considerado maldito. E deve ser retirado para o seu sangue não cair sobre a terra e amaldiçoar a terra. Então, ele deve ser retirado. Então, quem é pregado na cruz é maldito. Então, Gálatas 3, no versículo 13, vai dizer o quê? Que Cristo foi pregado na cruz, morreu na cruz, para se tornar um maldito. Por quê? Porque todos foram considerados malditos quando pecaram aqui no Éden. Então, ele pegou, fez a substituição de, em vez de nós todos sermos malditos, nós, a terra, todo mundo, ele se fez maldito por nós. Então, como o apóstolo Paulo vai dizer, em Gálatas 3:13, ele se fez maldito por nós para que essa maldição sobre nós fosse cessada. Mas é interessante um detalhe, que é o seguinte: o nosso Senhor Jesus não tinha pecado, ele era o Filho amado de Deus, e agora ele se tornou o maldito de Deus, porque ele se fez maldito por nós. Olha o que acontece. Qual que é o significado do ato de ser levantado da terra numa cruz? Você ser levantado aqui da cruz da terra significa que a terra não te merece e nem o céu. Você é indigno da terra e indigno dos céus. Você está num limbo. Você está num vazio. Por isso que o sangue não podia também ser caído no chão, como nós vimos no texto de Deuteronômio 21, 23. Então, Jesus, ele foi considerado indigno da terra e indigno dos céus. Aquele que é adorado dos céus e é adorado na terra, onde todos os joelhos se dobrará, se fez indigno por nós, que fomos indignos, por sermos desobedientes. Como Romanos 5, aqueles que tiverem uma paciência, leiam lá com calma. Romanos 5 mostra progressivamente que, pela ofensa de um só homem, todos se tornaram pecadores. Todos se tornaram pecadores. E ele vai discorrendo sobre isso. Agora ele chega no final e diz o quê? Pela desobediência, que o pecado de Adão foi desobediência, de várias maneiras. Qual foi a primeira? A primeira foi que ele falou o quê? Você vai governar sobre sua mulher. Você vai guiá-la. Você vai mostrar o caminho. Então chega Eva, contradizendo Deus, dando uma outra ação contrária à que Deus tinha pedido, e Adão cai na ação de Eva, sendo que ele tinha que ter guiado Eva, ou ter repreendido Eva. Ele desobedeceu a Deus. Segundo, ele pediu para cuidar da terra, dominar sobre a terra, e o que ele fez? Ele se sujeitou à terra. Ele foi submisso à terra, comendo do fruto proibido. E agora, qual foi a sentença de Adão por causa disso? Do pó, você retorna para o pó. Vocês estão entendendo o paradoxo? Adão foi consagrado o que dominaria sobre todas as coisas, sobre a terra. E agora, por ter comido do fruto que a serpente enganou Eva,
ele agora vai ser submisso à terra. Ele vai morrer e vai retornar para a terra. Isso é o que o diabo faz conosco. Nos troca os nossos tesouros e valores. Nos troca, pois agora não há tesouro sobre a terra, somente no céu. Nada nessa terra vive, tudo é perecível. Então, olha para vocês verem o que está acontecendo. Então, a sentença de Adão foi que ele voltaria ao pó. Ele se submeteria a ser aquele que ele deveria dominar. Ele agora é submisso àquele que ele vai pisar. Ele vai virar pó. Ao pó retornará. Agora, olha que interessante. Nosso tempo já acabou. Eu só queria que nós fôssemos aos Salmos 103, só para a gente, rapidão. Salmo 103, versículo 10. Antes disso, só para a gente fechar o raciocínio, olhem para vocês verem. Então, o primeiro Adão, como vai descrever, como vai dizer em 1 Coríntios 15, 45, o primeiro Adão, olha para você ver esse versículo. O primeiro Adão foi feito o quê? Alma vivente. Então, soprou o Espírito nele, ele se fez alma vivente. Então, ele era carnal. O primeiro Adão era carnal. Aí vai dizer o que em 1 Coríntios 15, 45? O último Adão, que é Jesus, ele é espírito vivificante. O que significa isso? Como vai dizer em Romanos 5, que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um só homem, foram todos justificados. Justificados. Olha essa palavra. Você vai ver a palavra justiça de Deus pela Bíblia inteira. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é uma faceta de quem Ele é. O que é a justiça de Deus? É a declaração dele a nós que nós somos justos. Ou, em outras palavras, a graça dele. Ele não nos justifica pelas obras. Ou, ele não nos torna justos ou dignos pelas obras. Ele nos torna digno através da sua declaração, que nós somos justos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso foi o que nós perdemos no Éden. Lembra de Romanos 3, 23? Todos pecaram. Em uma outra tradução vai dizer, destituídos estão da glória de Deus. Destituídos vocês estão do quê? De serem vice-regentes, de reinarem com Deus sobre a terra. Vocês estão destituídos, mas o Senhor Jesus veio e nos constituiu reinos e sacerdotes, como nós já vimos em Apocalipse. Mas olha para vocês verem essa questão da obediência. Então Jesus foi obediente. Quando que ele foi obediente? O que ele obedeceu? Porque ele não pecou. Essa foi a obediência? Não. Filipenses 2, 8. O que vai dizer lá? Que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a obediência de Jesus foi totalmente diferente da de Adão e Eva. Adão e Eva era para não comer do fruto da árvore da vida, do madeiro, que iria levá-lo à morte. Jesus é ao contrário. Ele tinha que ir para o madeiro para ter a morte, para passar pela morte. Adão e Eva, a única obediência que eles tinham que ter era, não vão a esse madeiro que vão te dar a morte. E Jesus tinha que ir ao madeiro para receber a morte. Essa foi a obediência de Jesus, um paradoxo, uma antítese de Adão. Agora, olha o Salmo 103. Para nós entendermos um pouco mais de como nosso Deus age em nossas vidas. Olha o versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha esse salmo. O que ele está dizendo? Que, primeiro ponto, não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não tratou Adão e Eva segundo os pecados deles. Ele não retribuiu Adão e Eva dessa maneira. Como é que começa Gênesis 4? Qual foi a retribuição de Deus para Eva? Aquela que tinha rompido o tratado com Deus. O início de Gênesis 4 é o quê? Que Eva
deu à luz a um filho. Esse foi a manifestação da esperança. Porque Eva agora pode ter um filho. E se ela pode ter um filho, o que ela vai declarar sobre esse filho? Esse filho foi através... Isso aí é uma tradução interpretativa das nossas Bíblias, que vai dizer lá que foi através do auxílio de Deus. Mas no original está escrito que esse filho, o Senhor, mais nada. Esse filho do Senhor, esse filho do Senhor, pelo Senhor, o Senhor. Mas, de qualquer maneira, esse filho veio através do Senhor. E talvez ela pode ter achado que essa semente que veio seria a que destruiria a Satanás e substituiria os seus pecados. Mas não foi. Então, olha para vocês verem. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, como nós vimos em Adão, e não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Agora, tem uma tradução alternativa aqui, que eu achei muito interessante, que é o quê? A palavra nos trata também pode ser nos fez. Então, ele não nos fez segundo os nossos pecados. Eu achei essa tradução muito interessante. Por quê? Porque a gente pode dar muita margem para a nossa interpretação aqui. Mas eu vejo de uma forma o seguinte: ele não nos fez segundo os nossos pecados, como se ele, tendo a ciência de todas as coisas e sabendo de todas as coisas, primeiro, ele poderia não nos ter feito, porque ele saberia que nós iríamos pecar. Então, ele não nos fez segundo os nossos pecados. Ele não nos fez segundo os nossos pecados. Ele fez com a esperança da nossa santidade, que viria através de Cristo. Porque ele nos chamou, não para ser pecadores, mas para ser de santos, como o meu Pai é, e eu sou. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para com os que o temem. É engraçado essa palavra, para os que os temem. Olha para você ver os últimos versículos de Eclesiastes. Depois de Salomão ter discorrido sobre o que a vida vale a pena, sobre o casamento não vale a pena, que tudo é vaidade, que as mulheres todas não vale a pena, porque tudo é vaidade, o trabalho não vale a pena, porque tudo é vaidade. Ele experimentou tudo e chegou à conclusão que tudo debaixo do sol é vaidade. Mas é interessante que nos últimos versículos de Eclesiastes, ele vai dizer a conclusão, que a única coisa que vale a pena é você temer a Deus e seguir os seus mandamentos. E é igual está dizendo aqui: porquanto o céu alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O ocidente do oriente, quanto é a distância do oriente do ocidente, assim é o buraco entre nós e o mundo. O mar aberto entre nós e o mundo. Quanto distante é o ocidente do oriente, assim é a separação. Por quê? Porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, Jesus Cristo, nos separando deste mundo. Como o Pai se compadece de seus filhos, ele falando de Cristo, de Deus, assim o Senhor se compadece dos que temem, de novo, o que Adão e Eva não teve. Pois ele conhece a nossa estrutura, olha isso, e sabe que somos pó. Isso aqui é interessante, que ele fala assim, pois ele conhece a nossa estrutura. A palavra que também pode ser, ele lembra do que nós somos feito. Pois ele lembra do que nós somos feito. Ele conhece a nossa estrutura, e ele sabe que nós somos pó. Ele não se esqueceu que a gente é pó. E mesmo assim, ele dá um valor a nós, que nós não temos, também chamado de graça. Quanto ao homem, os seus dias, e agora ele vai descrever o quão frágil é o homem. Quanto ao homem, os seus dias são como relva. Então, são frágeis, são como relva. Como? Eles são plantados, eles florescem, eles secam e eles morrem. Assim é o homem. Assim como a relva cresce no campo, eu cuido dela, vocês também serão cuidados dessa maneira. Vocês podem acrescentar um côvado à vossa altura? Vocês não podem fazer nada disso, como vai descrever em Mateus 6, a partir do versículo 10. Vocês não podem acrescentar nada à vida de vocês, porque vocês são como relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece.
frágil, totalmente dependente, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Nós estamos mortos para o mundo e vivos em Cristo. Nós não, como lembra de Hebreus 11, 13, vivendo como peregrinos e estrangeiros nessa terra. Por quê? Porque nós morremos para esse mundo. Como a relva, ele soprou o vento. Assim é o nascido de espírito. Ele não sabe para onde vai nem para onde vem. Por quê? Porque ele não é deste mundo. Ele é guiado pelo Espírito. Por isso que o nosso Senhor Jesus vai dizer o quê? O apóstolo Paulo: já que vocês vivem pelo Espírito, andem nele. Andem por ele, conhecendo a sua largura, a sua profundidade, todas as suas estaturas. Porque agora vocês vivem nele. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, ou de geração a geração, sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança. Guardar, não se esqueçam da sua aliança. Para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Vamos terminar agora, porque já passou o nosso tempo. Mas tínhamos muito mais coisa para falar. Mas um ponto que a gente pode destacar para os nossos corações é que Deus, no Éden, ele provou algo que é descrito em Deuteronômio, se eu não me engano, o capítulo 32, não me recordo, ou é 36, que vai dizer que Deus, ele é a fidelidade. Deus é a fidelidade. Significando o quê? Que nós somos infiéis, nós fugimos dele, e ele vai fazer de tudo para nos atrair. E ele vai fazer de tudo para nos buscar. Ele vai fazer de tudo para manter e restaurar a comunhão que nós temos ou poderíamos ter com ele. Fazer de tudo para manter e restaurar essa comunhão. Tudo. Mas, como o apóstolo Paulo vai dizer, que quem vai nos separar desse amor? O que pode nos separar desse amor? Nada. Porque nós estamos selados nas mãos dele. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. Desde antes da fundação do mundo. Nada pode nos separar desse amor. Mas nós, com a nossa negligência, podemos esquecer. Nós podemos, nós mesmos, como Atos vai dizer, dar chutes no Espírito Santo, evitando o trabalhar de Deus em nossas vidas para nos recuperar. Nós podemos, sim, nos afastar. Então, nós temos a misericórdia do Senhor sobre nós, de Ele ser a fidelidade e sempre estar de braços abertos para nós, enxergando algo que ninguém consegue explicar, como Ele viu na dracma perdida, quando Ele viu na ovelha perdida e como Ele viu no filho perdido. Algo que Ele viu que ninguém vê, além do pó, além dos nossos pecados, Ele viu, primeiramente, o sangue de Cristo sobre nós que nos sustenta. Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas, Pai, para que o Senhor continue derramando as suas misericórdias e que nós possamos enxergar, Pai, a Tua graça por toda a Bíblia. Nós possamos enxergar o Teu Filho, Pai, por toda a Bíblia. Nós queremos, Pai, viver dele, Pai, e vivermos para Ele, Pai. Não queremos viver de emocionalismo ou de bons hábitos, Pai. Nós queremos ser transformados, Pai, através, Pai, da contemplação do Teu Filho. Pai, nós queremos, Pai, verdadeiramente, Pai, entregar nossos corpos, Pai, para Ti, como um sacrifício vivo, Pai, para que as nossas mentes tenham um renovo dos céus, Pai. Nós queremos ser renovados, Pai, para que os nossos olhos sejam fixos em Ti e que nós não esquecemos, Pai, da Tua palavra, que nós não esqueçamos das Tuas palavras, Pai. Em Teu nome nós clamamos. Amém.